O intuito desse vídeo é apresentar a pesquisa intitulada O Perfil dos Alunos Iniciantes Adultos em Aulas de Canto Individuais. Trata-se de uma pesquisa que está em andamento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG. Meu nome é Letícia, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação da UFMG na linha de pesquisa de Educação Musical. Trata-se de uma pesquisa exploratória que busca, em linhas gerais, traçar o perfil socioeconômico e cultural dos adultos que buscam aulas de canto sem anteriormente ter tido contato formal com o estudo musical. Esse vídeo será dividido em 4 partes. Na primeira delas, eu vou apresentar as motivações e alguns aspectos que eu observei na prática e que me levaram a querer desenvolver essa pesquisa. Depois, eu vou apresentar um pouquinho o conceito de adulto e algumas coisas da vida adulta que podem ter impacto no aprendizado musical e na escolha por aulas individuais. Na terceira parte, eu vou apresentar os achados da pesquisa até agora. Foi feita até agora a pesquisa bibliográfica, e que é um pequeno panorama da produção recente no Brasil, da produção acadêmica recente no Brasil sobre o tema. E por fim, eu vou apontar os caminhos metodológicos que eu pretendo seguir nos próximos estágios desta pesquisa. Essa pesquisa está sendo realizada com o apoio da CAPES. Eu tenho ministrado aulas de canto para adultos há 6 anos. 2 características dos alunos que chegam até mim. A maioria deles não pretende se profissionalizar na música e no canto, não pretende ser cantor profissional, e a maioria deles não teve contato formal com a música anteriormente, nunca fez aulas nem de canto e nem de instrumentos. Quando eu os avalio, quando eles passam por uma avaliação diagnóstica inicial, eu percebo que alguns deles possuem uma boa compreensão musical, já cantam bastante proficientemente. Essa compreensão musical foi desenvolvida ao longo da vida, cantando na igreja, às vezes cantando na família ou em outros contextos. Outros demonstram dificuldades de compreensão e principalmente de expressão de certos parâmetros musicais. Não conseguem acompanhar o pulso de uma canção com palmas, não conseguem reproduzir uma melodia, têm dificuldade de memória musical, têm problema de afinação, de compreender, né, as escalas também. Então, surge em mim o entendimento de que para que os meus alunos possam se expressar plenamente através do canto, não é suficiente que eles trabalhem a técnica vocal. É necessário cuidar do desenvolvimento musical deles como um todo. Isso acontece porque, sim, é verdade que não é preciso ter feito aula nem de canto nem de música para cantar bem, muitas vezes. Mas, como diz o Swanwick, a educação musical, a musicalização, ela pode ser necessária para algumas pessoas. Então, eu quis, através dessa pesquisa, foi assim que veio a ideia dessa pesquisa, eu quis compreender qual que é o perfil dos adultos hoje que procuram aulas de canto, né? O perfil socioeconômico-cultural dessas pessoas e também o perfil, qual é o nível de musicalização com que eles chegam a esse momento, né? Essa é a motivação e esses são os objetivos dessa pesquisa. Compreender o perfil socioeconômico-cultural e de musicalização dos adultos que procuram aula de canto, sem nunca ter feito antes aulas de música, na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, que é onde está sendo realizada essa pesquisa. A gente pode definir o que é um adulto por exclusão. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que crianças e adolescentes são os indivíduos com até 18 anos de idade completos. Sendo assim, a partir daí se inicia a vida adulta, que vai até o final da vida. É um período longo que pode ser dividido em subfases. A idade adulta jovem, até os 40 anos de idade, a idade adulta intermediária, dos 40 aos 65 anos de idade, e a terceira idade, idade adulta tardia, idade adulta madura, após os 65 anos de idade.
Nesta pesquisa, nós vamos trabalhar com os adultos jovens e intermediários. Essa fase da vida pressupõe certas condições biológicas, psicológicas e sociais. Com relação às condições biológicas, a idade adulta corresponde a uma etapa já de amadurecimento do corpo. E o corpo é o instrumento do cantor. Então, são indivíduos que já passaram pela muda vocal, então cuja laringe, sistema respiratório, fonador já estão mais estáveis, né? Diferente de trabalhar com o adolescente, por exemplo, ou com o idoso, que tem outras questões aí hormonais interferindo na laringe. Por outro lado, durante a idade adulta, devem ser levados em consideração os hábitos de vida que interferem no corpo, uso de álcool e fumo ou exercício, e inclusive o trabalho, já que muitas pessoas fazem uso profissional da voz, e isso pode ou não trazer um risco ocupacional para a voz. Por exemplo, os professores que falam o dia inteiro, ou operadores de telemarketing e outras profissões que usam a voz. Já com relação aos fatores psicológicos e emocionais que podem interferir no aprendizado de canto nos adultos, a gente pode citar a depressão, o estresse e a ansiedade, que são bem mais prevalentes nos adultos dessa faixa de idade do que na maioria da população e podem ter impactos vocais. É claro que também a própria personalidade, a introversão e a extroversão podem também ter impactos aí na voz das pessoas. Inclusive os conceitos sociais que a gente atribui à voz. A gente atribui à voz características como feminilidade, doçura, agressividade, e isso também vai nos interferir, pode nos interferir nas aulas de canto. Eu gostaria de falar um pouco sobre o significado sociocultural de ser adulto, os papéis que os adultos desempenham. Então, geralmente é uma idade laboralmente produtiva, né? Os adultos trabalham, os adultos têm as questões de casamento e filhos, exercício da cidadania, cuidado com as pessoas da família, tudo isso interfere, não é? Na possibilidade de se dedicar às aulas de canto, se dedicar às aulas de música, de estar presente, de estar concentrado e tudo mais. Além disso, vigora na nossa sociedade uma ideia de que a idade ideal para se aprender música é quando a gente é criança. E isso tem certos efeitos psicológicos que podem ou não ser verificados na confiança da pessoa para aprender e até mesmo no simples fato de procurar as aulas ou não. Outra coisa que eu gostaria de mencionar são os cuidados domésticos, né? Que ocupam tempo e tudo mais. E o próprio custo das aulas individuais num país como o nosso, em que grande parte da população vive com 2 salários mínimos ou menos. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a produção científica recente nesse nosso campo de pesquisa, que na realidade envolve a intersecção de 2 campos, que seriam a educação musical e o ensino de canto. Com relação à educação musical, embora a produção de trabalhos científicos tenha crescido muito nos últimos anos, quando a gente olha para a produção de teses doutorais e para a apresentação de trabalhos em congressos e a publicação de artigos nas principais revistas, é possível ver que as principais áreas de preocupação da educação musical hoje em dia são a educação na escola, a formação de professores, a história da educação musical e quando a gente fala de adultos, geralmente se fala sobre a educação de jovens e adultos, a música na EJA, chamada EJA, e os idosos, corais de idosos, a música na maturidade.
A produção na área da pedagogia vocal se preocupa muito mais com aspectos técnicos do ensino, muitas vezes para pessoas que são profissionais ou têm intenção de se profissionalizar, o ensino no nível do ensino superior. Então, nenhuma dessas duas áreas ainda se preocupou exatamente com o nosso recorte, especificamente com a questão dos adultos que estão iniciando a sua formação musical. Nas próximas etapas dessa pesquisa, nós pretendemos coletar e analisar dados que nos permitam conhecer melhor, então, quem são essas pessoas que buscam aulas de canto na vida adulta, sem nunca antes ter tido um contato formal com a educação musical, aqui na cidade de Belo Horizonte, região metropolitana. Nós pretendemos fazer isso através de 2 questionários. Um deles vai ser aplicado aos alunos em si, perguntando sobre o seu perfil socioeconômico e cultural. Quantos anos de estudo eles têm, o estudo formal até agora, como que eles se identificam em termos de raça e gênero, que idade têm essas pessoas, como elas se relacionam com a música, não é? Que tipo de gênero elas gostam, onde que elas aplicam os seus conhecimentos de canto que têm adquirido, e também quais foram as suas motivações para buscar essas aulas, quais são as principais dificuldades que elas enfrentam e também o que elas acham fácil, o que elas já trazem de bagagem cultural com relação ao canto nesta idade. E dos professores, nós vamos querer saber também através de um formulário online como eles avaliam essas pessoas iniciantes que chegam, qual que seria ali o estágio de desenvolvimento musical que elas têm, as principais dificuldades e até, quem sabe, algumas estratégias com potencial para ajudar essas pessoas. Essa é uma pesquisa exploratória e a ideia é que ela sirva de base para futuras pesquisas visando o desenvolvimento de metodologias apropriadas para a idade e para o perfil dessas pessoas. Muito obrigada!